Olá, um bom dia, feliz sábado. Estamos aqui iniciando mais um episódio da nossa temporada. Nós iniciamos uma nova temporada, serão 13 semanas de um estudo muito especial. E nesse período agora, o nosso guia de estudos tem esse título aqui, Cristo em Filipenses e Colossenses. Então, se você ainda não tem esse guia, procure ter, porque você vai ter um alimento espiritual diário na sua vida, que vai ser muito importante para o seu desenvolvimento espiritual. E nós vamos aqui estudar mais um tema muito importante. É o terceiro tema, que tem como título Vida e Morte. E como sempre, eu estou aqui com pessoas especiais, amigos queridos, que vão nos acompanhar nesse momento de estudo para poder falarmos, discutirmos quais foram as nossas impressões e aprendizados com o tema dessa semana. E olha, não esqueça do nosso pedido super especial. Compartilhe esse link com seus amigos, com seus familiares, com aquele grupo de pessoas que você quer que aprenda desse assunto e que a palavra, que a mensagem chegue até eles. Então vai lá bem rapidinho, clica no botãozinho aí, compartilha e manda para o máximo de pessoas que vocês puderem, ok? E eu tô aqui com dois amigos muito especiais, eles vão se apresentar, mas primeiro eu vou fazer uma oração para nós possamos iniciar esse momento, ok? Eu pedi ao meu amigo Isaías que ele possa fazer essa oração para iniciarmos esse momento, ok? Por favor, Isaías. Oremos então. Grande Deus, amoroso Pai, agradecemos por estarmos aqui hoje, reunidos, para estudar um pouco a respeito da Sua Palavra. Esteja conosco nesse estudo, nos guie, nos conduza e abençoe também todas as pessoas que estão ouvindo, para que essa mensagem seja recebida e que o Seu Espírito Santo nos acompanhe em todo esse processo. É isso que pedimos e agradecemos, em nome de Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Bom, como eu já pedi para o Isaías falar, eu já vou começar por ele. Isaías, conte aí um pouquinho de você. É a primeira vez, não é? Você já participou de outros? Fala um pouquinho sobre você, Isaías. Feliz sábado a todos que estão nos acompanhando aqui. Não é a minha primeira vez, mas eu sinto como se fosse. Já é a terceira vez que estou aqui ajudando com a lição. Uma lição muito interessante, como todas também, né? Mas que eu gostei muito. Eu moro em Campinas, né? Eu estudo lá. Mas eu sempre venho aqui para ajudar na classe dos jovens que eu participo, gosto muito de tudo isso. Que bom. E aqui, antes de nós iniciarmos, eu já estava aqui falando com o Isaías, cadê a nossa partida de xadrez? Que tá faltando a gente jogar aquele xadrez bacana, legal, que Isaías, ele gosta muito de xadrez, eu tô aprendendo ainda, mas eu quero marcar essa partida com ele. E também temos aqui um amigo também muito especial, que é o Rafael. Rafael, se apresente aí, diga aí de onde você é, de onde você veio. É a primeira vez, não é? Fala aí. Bom dia, feliz sábado a todos. Eu estou muito feliz pelo convite, é a minha primeira vez. Okay. Então, não tem como, tem todo aquele nervosismo de estar participando, por saber da responsabilidade do trabalho que é feito aqui. Mas estou muito feliz. Eu estou na igreja do Bosque desde o meu batismo. E apesar de ter uma família muito forte dentro da igreja, assim, desde de berço, eu fui talvez o que demorei um pouquinho para vir para Adventista. Eu era católico, passei uma vida ali como católico. E nos últimos 3 anos fui entendendo a verdade, fui compreendendo coisas que me fizeram a estar aqui hoje. Então, sou membro da Igreja do Bosque, tenho a minha esposa Carol e as minhas 2 princesas, a Bela e a Lia, que vivem comigo ali essa caminhada cristã, e estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Que bom, gente, é muito maravilhoso. Enquanto o Rafael falava aqui, e ele falou, vocês perceberam, das 2 princesas dele, são 3, né? Mas ele está falando das 2 filhinhas. Terceira que é a esposa. Então, ele tem um testemunho assim de vida espetacular. É uma pena que hoje não temos o tempo para que ele pudesse contar o testemunho de vida dele sobre as filhas dele. Mas é algo extraordinário, um milagre de Deus na vida dele e da esposa dele, Carol. Amém. E é uma benção poder ter você aqui com a gente. Vocês já perceberam que ele fala que está nervoso, mas ele fala, né? Vocês já perceberam que ele tem muita intimidade já de falar aqui com a gente aqui no nosso episódio aqui de hoje. E vamos lá, meus amigos, vamos falar sobre vida e morte. A lição trouxe um texto-chave. A lição aqui, não esqueça, adquira a sua.
que a gente chama de texto-chave para a semana. É um texto onde vai ajudar a nortear todo o assunto que nós vamos falar dessa semana. E esse texto está lá em Filipenses, no capítulo 1 e no verso 21, que diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso é muito forte. O apóstolo Paulo faz essa declaração e é muito forte. E assim, as pessoas costumam dizer que a morte, ela é um ciclo, faz parte da vida. Só que a morte, ela é o oposto da vida. Nós não fomos criados para morrer. Então, por conta de entrar o pecado no mundo, infelizmente também veio a morte. E a Bíblia declara que a alma que pecar certamente morrerá. Então a morte, ela é uma intrusa e ela é o oposto da vida. Ela não deveria fazer parte da nossa vida. E a gente vê que Paulo, ele vai discorrer sobre esse assunto e ele vai dizer que ele não tem, assim, medo da morte. Paulo não tinha medo da morte. E a gente vai entender um pouquinho aqui no estudo da lição do porquê que Paulo tem essa perspectiva. E ele também mostrou através da vida dele que ele queria dedicar a vida dele a pregar esse evangelho, a contar ao máximo de pessoas sobre Jesus, porque Jesus transformou a vida dele e ele viveu para poder levar isso para o mundo. E eu queria já aqui discorrer para a gente uma pergunta bem interessante. Olha só, a maioria das pessoas encara a morte ali um ciclo da vida, né? Uma coisa natural. Mas como que a perspectiva de Paulo, né, sobre a morte, né, que a morte é um lucro, ela desafia e transforma a maneira como vivemos e o impacto que nós buscamos ter no mundo. Então Paulo chega e fala: a morte é lucro. Como que isso nos desafia? Como que isso traz assim esse impacto na maneira como a gente quer impactar o mundo? Como que vocês veem essa questão para a gente hoje? Pode falar, vamos lá, começar? Qual então, Isaías? Fala aí. Paulo, né, passou por uma vida com muito sofrimento, né, tanto que o processo da fundação da igreja de Filipenses, ele estava preso quando tudo isso ocorreu, né. Então, quando ele faz esse processo e manda essa mensagem, essa carta, dizendo essa frase tão impactante, né, que viver é Cristo e morrer é lucro, ele mostra que o foco da vida dele não era mais nessa vida, né, mas era na verdadeira vida de Cristo Jesus que guiava seus objetivos. Da mesma forma, nós hoje temos diversos sonhos e objetivos, isso não está errado. Mas a partir do momento que nós temos como verdadeiro objetivo a vida eterna, Cristo Jesus, nossa perspectiva e nossa relação com o mundo é transformada totalmente. Perfeito. E como é que você vê, Rafael? É muito interessante a gente entender a perspectiva vinda de Paulo, entendendo quem era Paulo. Antes da conversão, Paulo não era um qualquer um. Paulo tinha uma grande autoridade. Paulo era um grande líder. Ele frequentou as maiores escolas da época. E você ouvir a frase de um homem tão detentor do conhecimento, tão cheio de influência, dizer que a morte é lucro, é porque ele realmente entendeu algo que talvez nós precisamos entender nos dias de hoje. As pessoas dizem que têm medo da morte, né? E eu entendo que talvez, e isso mostra até em relação aos estudos, que o medo da morte ele vem primeiro por não compreender o processo, né? Por entender que muitos acreditam que é algo muito fora, eu não sei o que vai acontecer, isso me dá medo. Mas eu também posso ter a perspectiva errada sobre a morte, isso também me traz medo. Então quando Paulo diz que morrer é lucro, ele entendeu realmente o motivo pelo qual ele foi chamado, ele entendeu tudo aquilo que ele deveria fazer enquanto estava vivo, mas que o grande prêmio era o reencontro com Cristo na volta. Que eu acho que é isso que a lição decorre e nos ensina, que a morte ele só é um tempo que nos separa momentaneamente da volta de Cristo. Perfeito, e é uma forma a gente conseguindo cumprir essa missão de levar essa mensagem para o mundo, justamente também de ajudar, esse impacto no mundo seria ajudar as pessoas a compreenderem que a morte já é um inimigo derrotado. Exato. E que de acordo com a perspectiva que nós vivemos e temos, nós não vamos temer. Nós vamos entender que é apenas um pequeno lapso de tempo nos separando da nossa grande conquista. Então, por isso também tem assim, muito da maneira como vivemos vai agir diretamente na forma como nós entendemos, né? Como é que as coisas vão acontecer e vão impactar a nossa vida.
Mas a gente começa aqui. Paulo, então, foi preso, ele tinha noção, passou por muita coisa ruim, né? Naufrágio, perseguição, apedrejamento, mas ele tinha também algo muito certo na vida dele, que ele queria engrandecer a Jesus, ou fosse com a sua vida ou com a sua morte. Ele queria que ele pudesse engrandecer a Jesus, né? E isso seria mostrando para o mundo quem é Jesus através da vida dele. Mas ele tinha um cuidado também todo especial, porque como ele foi um missionário e ele plantava as igrejas, todo esse cuidado especial, tipo assim, como que estão as igrejas? Como que estão meus irmãos na fé que também agora aceitaram a mesma verdade, aceitaram a Jesus como Salvador da vida deles? E o exemplo de Paulo, agora que eu gostaria de ver com o Rafael, o exemplo de Paulo ele nos ajuda a entender que Jesus ele precisa ser engrandecido com a nossa vida, porque foi a forma como Paulo viveu, como Paulo demonstrou toda essa grandiosidade do que era viver com Jesus. Agora a pergunta é, como que a nossa vida engrandece o nome de Jesus e como que podemos equilibrar nossas próprias lutas e desafios com a missão de cuidar dos nossos irmãos na fé? Como é que a gente equilibra e vive essa Essa questão? é uma pergunta bem interessante. Mas vamos separar em 2 blocos. Primeiro, o entendimento de que a lição nos traz de muita clareza que a Cristo é engrandecido quando a nossa vida está 100% submetida a Ele. Quando eu vivo uma vida em Cristo e eu tenho toda a minha vida entregue a Ele, todo o meu comportamento, a minha atitude, as minhas dores, os meus desafios, mas também aquilo que eu consigo realizar na minha vida, precisa nos direcionar para Cristo. Então, a gente engrandece Cristo quando a gente se submete 100% a Ele. Agora, há um grande desafio aqui porque existe quase que um paradoxo. E de viver num mundo desafiador, dominado pelo pecado, onde eu tenho sim que lidar com frustração, com choro, com doenças, com a separação de pessoas que eu amo, e ainda assim carregar um sorriso no rosto daquele que tem esperança e daquele que crê na volta de Cristo. E aí o mais interessante aqui é que quando a gente entende que tudo aquilo que eu carrego, assim como Paulo carregava todas as suas dores, tudo aquilo que eu carrego, no final das contas, me conduz a ter um olhar diferente para a vida e me dá a condição de dar ênfase no que realmente importa, eu priorizo o que é mais importante. Tentando trazer de uma maneira didática, eu me lembro uma vez que eu cheguei do trabalho e era aniversário da minha esposa e eu queria preparar um café da manhã e um jantar especial para ela, ali um almoço especial. Então, à noite, assim que ela foi deitar, eu fui no supermercado. Só que naquela semana eu estava sem carro. E aí tem um supermercado que está ali a alguns metros de casa. E eu fui, peguei uma mochila, peguei uma sacola e fui a pé para o supermercado. Cheguei lá, eu acabei comprando coisas a mais do que eu imaginei. E quando eu comecei a voltar com aquele monte de sacola, no meio do caminho, eu comecei a sentir o peso na mochila, a minha mão começou a ficar vermelha. E aí, todas as vezes que eu começava a focar no peso, eu sentia dor. E a vontade era de parar. Mas quando eu lembrava, não, peraí, mas isso aqui tem algo especial. Isso me dava força para continuar caminhando. Então, numa analogia, a gente pode dizer que quando a gente tira o foco da missão, quando a gente tira o foco de Cristo, a gente começa a olhar para as nossas mazelas e a gente sente mais. Quando eu olho para Cristo, quando eu olho para a minha missão, como cristão, isso me ajuda a usar das minhas mazelas, das minhas fraquezas, dos meus desafios como um testemunho, né? Ellen White diz que a vida de Paulo, ele era muito mais um testemunho, né, nas dificuldades do que nas grandezas. Então, muitas vezes, a maneira como a gente passa pelo desafio, a maneira como a gente reage diante de um desafio, fala muito mais de Cristo do que muitas vezes quando a gente vai falar, vai pregar sobre Cristo, né? Perfeito. E a gente está... Tudo isso, estamos inseridos aqui num grande conflito. A gente está aqui vivendo essa batalha espiritual e nós temos armas para combater nessa batalha espiritual. E a gente vê que nós somos chamados a usar a paciência e os dons do Espírito. Nós somos chamados a usar os dons do Espírito. Mas a Bíblia ela diz para a gente, Isaías, escrevi agora com você, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Certo? Mas são forças espirituais.
Mas no dia a dia, né, no nosso corre-corre aí da vida, quando eu estou lá na faculdade, quando eu estou lá no trabalho, quando eu estou estudando, quando eu estou nas minhas relações, que não são todas as relações com cristãos, nós estamos nessa guerra das ideias e dos valores. E nós temos que mostrar para o mundo qual é o nosso posicionamento. E eu queria ver com você, o que significa, na prática, usar a palavra de Deus como a nossa arma mais poderosa e como que o morrer a lucro se encaixa nessa realidade? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque ela vai justamente ao encontro do que Jesus fala em João 17, que é mais um dos textos que a gente vai comentar aqui nessa lição. Todo esse processo de trabalhar com a palavra de Deus, né? Usar a palavra de Deus, reflete muito mais a aplicação dela, né? Gravar a palavra de Deus em nossa mente e nosso coração do que a Bíblia escrita por si só. Cristo é a palavra encarnada e quando ele veio aqui, ele transformou várias pessoas, totalmente as pessoas ao seu redor, pelo seu modo de agir, seu modo de viver, seus valores, a forma completa, né, do entendimento, revelou o caráter de Deus. E da mesma forma, Paulo, no seu texto, né, e todo esse processo de suas epístolas, ele destaca muito o fato de ser um imitador de Cristo, né, que seria aplicar esses conceitos, aplicar e gravar a palavra, no caso, tanto as ações de Cristo que ele ouviu falar, como o que temos hoje da Bíblia, no nosso entendimento, na nossa forma de agir, para da mesma forma influenciarmos as pessoas por completo, não apenas por palavras, não apenas por ações, mas, né, duplamente, né? Claro que muitas vezes nossas ações são muito mais importantes do que as palavras, porque a partir do momento que há uma contradição delas, são as ações que falam mais forte. Então, no ponto que você transforma, você vive essa totalidade da palavra, vive essa vida verdadeira, destacada por Jesus na oração de João 17, nós podemos transmitir e podemos participar de forma mais ativa dessa guerra espiritual, né? Desse grande conflito onde estamos vivenciando e inseridos. Perfeito. E aí a lição ela trouxe algo bem importante, bem interessante, que ela falou sobre uma frase de Martin Luther King, que falou assim, olha, se você é um homem que não descobriu por algo que morreria, então você não está apto a viver. É forte. E se a gente for trazer isso da perspectiva de Paulo, o que ele já tinha dito há muito tempo atrás, Paulo já tinha declarado o quê? Para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Então a mesma coisa, olha, eu encontrei algo pelo que viver. Jesus, o Evangelho, né? E se nessa jornada eu perco a minha vida, tá tudo certo. Para mim não tem um problema. E a declaração de Paulo, ela mostra o seguinte, que ele sabia que ele estava disposto a morrer por Cristo porque ele estava comprometido a viver por ele. Então essa disposição de dizer assim, ó, para mim morrer é lucro, é porque, tipo assim, eu vivo por ele. Então, se eu morro por ele, isso é um prêmio, isso é maravilhoso, isso é algo espetacular que pode acontecer comigo. Tamanha era a intimidade de Paulo com Jesus a ponto de dizer assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Jesus, como eu sou de Cristo. E aí eu queria fazer já aqui uma pergunta aqui pro Rafael, que diz assim, ó, uma análise pra gente. Após a morte, então nós cremos que a próxima cena que nós vamos ver, pela misericórdia e graça de Deus, é o quê? A volta de Jesus. Então, morreu, abriu os olhos novamente, Jesus voltando. Como que a gente pode entender a morte a partir dessa perspectiva do mesmo raciocínio de Paulo, como ele entendia a morte? Fantástico. E é interessante que, vindo de todo, como eu falei, né, do meu histórico, eu entendi por muitos anos que a morte, ele significava de fato o fim do processo. Que após a morte, ou você ia para o céu, ou você ia para o inferno, e ali findou-se, né, o que havia construído ali na minha vida. E com o entendimento da palavra, isso traz uma esperança muito mais interessante, até porque o que a palavra nos ensina, e traz em diversos textos que a gente até poderia trazer aqui, mas pelo tempo a gente não vai trazer no detalhe, mas mostrando que a morte ela é vista como um sono, como literalmente algo inconsciente. Você falou de que a próxima cena é ver a volta de Cristo. Fico imaginando quando eu estou viajando com as minhas pequenas, e aí, às vezes, a ansiedade da criança de querer chegar logo, o maior desejo do pai ou da mãe é que a criança durma,
porque a hora que ela acordar a gente já vai ter chego no lugar. Então, eu acho que isso é o que mais trouxe para Paulo essa visão de que a morte é lucro. A Bíblia nos ensina que a morte ela acontece como um sono profundo. Então, quando nós temos a morte, nós temos a primeira morte, onde não há consciência, como se estivéssemos dormindo, e quando Cristo voltar, todos serão ressuscitados, para daí sim acontecer a volta de Cristo, acontecer de trazer os seus filhos, aqueles que entendeu, aquele que aceitou a graça de Cristo, poder morar na eternidade com Cristo, e aqueles que não aceitaram, e aí sim passar pela morte eterna. Então, não há motivo de ter medo da morte, porque, como eu disse no começo, a morte é só apenas um trecho que vai me separar de ver Cristo voltando. Então, e o que mais me chamou a atenção na lição, Felipe, é que quando Paulo compreendeu a missão dele de estar vivo para pregar o evangelho, é porque ele realmente sabia da importância que, se para ele fez sentido, e aí a salvação é individual, eu não posso ser egoísta a ponto de não querer que as pessoas também conheçam a verdade. Então, enquanto ele estava vivo, cada segundo conta para que a verdade seja pregada. Mas quando a morte bater na minha porta, eu sei que o próximo evento é Cristo voltando. Então não tem como eu não me alegrar, né, com esse fato. Então a gente precisa entender que a morte não é o que nos separa de Cristo, mas é o que nos aproxima pelo fato de que estaremos descansando, estaremos inconscientes até que Cristo volte. E acho que isso traz uma paz no coração, né, e tira todo o medo que a gente pode ter em relação a isso. Né? Cristo já venceu a morte. Então a gente só precisa, de fato, confiar e entregar a nossa vida enquanto estamos respirando, assumir o compromisso como cristão de pregar o evangelho. Mas o dia que a morte bater, é saber que o próximo evento é aquilo que a gente mais sonhou, é aquilo que a gente mais espera. E isso trazia paz ao coração de Paulo, né? Isso trazia um conforto a ponto dele poder dizer assim, é um lucro. É um lucro. Morreu, é lucro. Isso é interessante. E aí Jesus, aqui a lição continua nos direcionando a ver agora a forma como Jesus também estava preocupado com a unidade da igreja. Então, é o momento onde nós vamos perceber aqui, onde traz assim a oração que Jesus fez por essa unidade e como que essa unidade é importante para a conclusão da missão que nós temos. Então, a lição também vai destacar. Por quê? Porque Paulo ele foi esse pregador, ele foi esse disseminador do evangelho e ele também tinha preocupação com essa unidade. Então, tanto Jesus como Paulo eles falam sobre essa unidade. E a lição usou até um termo bem interessante, que é uma palavra grega, chamava piliteumonai, não sei nem se eu falei certo, mas é que vivam de modo digno, viver como um cidadão do reino celestial. Então, Paulo passa essa orientação às pessoas. E agora eu vejo que Jesus ele orou para que fôssemos um, para que o mundo pudesse crer em nós, porque a unidade nos tornaria forte para que as pessoas pudessem ver que nós estamos ligados com Deus. E aí a gente até fala de novo, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Então isso é muito forte, impactante. Só que a desunião ela é um grande obstáculo. E ela começa ali com orgulho, né? Se manifesta de forma sutil em nossas interações. Agora eu queria ver, Isaías, como que nós podemos ser esse cidadão e promover a verdadeira unidade na igreja? Essa provavelmente é um processo muito importante na nossa caminhada cristã, né? Nessa oração de Jesus, ele é muito interessante porque segue como se fosse um passo a passo do nosso processo, da nossa construção, da nossa fé e até o processo da salvação. Então ele começa falando dele mesmo, claro, com Deus, né? Jesus conversando com Deus. Depois ele ora em favor dos discípulos para com Deus e finaliza em favor das pessoas que conheceriam a mensagem depois. Nós. Nesse momento ele destaca muito o valor da unidade. A unidade em Cristo, primeiramente, né? Não uma unidade puramente mundana aqui entre pessoas onde todos imitam um líder, porque o líder da igreja é Cristo Jesus. Então nós, nesse processo de unidade, todos nós somos imitadores de Cristo, que já foi destacado. E aí que mora o real ponto da questão, esse real cerne, né? Que a partir do momento em que nossos valores pessoais, nosso orgulho ou nossos desejos de liderança se tornam mais importantes do que o
o foco, né, o nosso mote de levar a mensagem, é o que começa esse processo de desunião. No dia anterior, como meu amigo Rafael falou, Paulo via a morte justamente como esse processo de passagem, né? Esse portal que é o que Jesus busca para a igreja. Então esse processo de unidade é importante para que nós alcancemos esse momento de vida e que na nossa maturidade espiritual seja mais fácil esse processo de caminhada, onde possamos levar a mensagem e ter uma fé a ponto de falar que morrer é lucro e sejamos mais próximos do caráter de imitadores de Cristo. Perfeito. A gente vê que a unidade ela é primordial, nós necessitamos da unidade, mas a desunião ela pode acontecer. E ela é uma estratégia do inimigo, de Satanás. Então ele usa a divisão para poder conquistar mais terreno. E se ele consegue trazer essa desunião, ele atrapalha o nosso processo de cumprir a missão. E a gente vê que a mensagem e a missão elas devem caminhar juntas, elas devem andar juntas. E elas não podem faltar. E o que eu gostaria de ver, já com Isaías, que o sofrimento ele é uma realidade. Ele acontece, só que sofrer por causa de Jesus, que é o que a lição traz, é muito melhor do que qualquer outra razão. Então, vai acontecer sofrimento, vai acontecer percalço, problemas no caminho. Mas se isso for por causa de Jesus, é muito melhor do que qualquer outra razão. E Paulo mostrou isso na vida dele também. Agora, qual é a diferença na nossa experiência quando sofremos de forma passiva ou quando encaramos o sofrimento como uma parte da luta pela fé no Evangelho? Como é que é, Isaías, que a gente pode ver essa situação? Desde a queda do homem, o sofrimento é algo inerente, né? Então, tanto nós, como pessoas que não vivem em meio com essa lente, não veem as coisas com essa lente, passam por esse sofrimento, passam por esse processo. Mas, a partir do momento que nós adotamos essa postura de um exercício para a fé, nossa fé acaba sendo exercitada ativamente, né? A fé é como um músculo. Então, todos esses processos de sofrimento destacado são consequências do nosso processo de salvação, da nossa caminhada. Não diretamente, porque a gente não sofre por desejo de Deus não tem como esse objetivo, mas por consequência do pecado. A partir do ponto que temos essa visão, que todas essas dificuldades presentes na nossa vida podem ser momentos para exercitarmos nossa fé, além de conseguirmos lidar com esse processo muito mais facilmente, nós entendemos que podemos buscar reforço, podemos buscar auxílio, principalmente na palavra de Deus, mas também em outros irmãos que também estão caminhando conosco nessa caminhada. Perfeito. E agora a gente volta a um outro ponto. Existiram os mártires, aqueles que deram a sua vida pelo Evangelho. A lição vai trazer isso à tona, vai mostrar para a gente essa questão. E eles declararam ao mundo, né, que eles acreditavam no que eles acreditavam a ponto de poder morrer por aquilo. E os atalaias, os sentinelas, os vigias, eles vão poder contemplar isso. Agora a gente vai para o momento da volta de Jesus. Então teve toda uma vida e vai ter ali o momento da volta de Jesus. Teve aqueles que já descansaram, que morreram, mas cumpriram a missão. Agora a grande pergunta, eu queria ver isso com o Rafael, é que nesse momento, nesse acontecimento, relata que os sábios, eles entenderão quando sentir que o que há de acontecer está ali a acontecer. Os sábios, eles vão entender e que isso vai se cumprir e vai haver uma unidade de fé entre todos os de Deus que se consideram entendidos. Então vai ter um momento que aquele que segue a Deus genuinamente, vai acontecer aquele despertar na mente dele, ele vai compreender. O que antes não estava muito bem resolvido em sua mente, agora vai clarear. Vai haver um entendimento da palavra. E eu acho interessante porque o Rafael, acho que ele sentiu um pouco do que é esse processo. Então, Rafael, o que você vê? O que falta ser entendido? Que contra esse relato de os sábios vão entender, como é que a gente vai fazer? O que falta ser entendido? O que nós precisamos ainda para chegar nessa unidade de fé e o papel do Espírito Santo nesse processo? Perfeito. A lição é muito clara.
o que falta não é a informação, porque a informação sempre esteve disponível, né? Por mais que no passado a gente teve períodos em que a Bíblia não era tão acessível, mas nos dias de hoje não tem como dizer que a informação não está acessível, né? Isso é uma realidade que para nós ela é muito clara, mas o entendimento claro na luz da palavra, da verdade, do Espírito Santo, isso é o que precisa acontecer em relação à informação. E aqui vai uma provocação que a lição nos deixa, Felipe, que a Bíblia ela foi feita não para ser lida, mas para ser estudada, para você investigar, para você ir atrás, para você se aprofundar. Porque a própria palavra de Deus, a própria Bíblia nos fala que no fim dos tempos, muitos serão enganados. E para você não ser enganado, você precisa compreender a verdade. Então, o que a lição nos ensina é que nós devemos diariamente pedir a presença do Espírito Santo, porque Ele é quem nos traz a clareza. E aqui eu não estou colocando bandeira de igreja não, tá? É muito importante a gente entender que nós acreditamos que essa unidade que Cristo nos revela, Ele transcende a uma bandeira, mas é aqueles que verdadeiramente entenderam o que a palavra nos mostra. E esse entendimento só é possível se a gente estiver debaixo da orientação do Espírito Santo. Então, para mim foi um processo muito claro, porque por muitos anos, por não estudar, por não investigar, eu acreditava apenas naquilo que eu ouvia. Então, aquilo que eu recebia por alguém, eu aceitava como a verdade. Quando eu comecei a olhar para a palavra e entender que não é bem assim, que ela é muito clara, todo ponto de entendimento está na própria palavra, ali, como se uma venda tirasse dos meus olhos, eu passei a enxergar a verdade. Então, acho que o que a lição mais nos provoca é essa busca pelo entendimento na luz do Espírito Santo. Por isso, pedir o Espírito Santo e estudar a palavra, não ler a palavra, mas estudar, investigar. Isso é o que vai trazer a unidade daqueles que entenderam a mensagem de Cristo. Perfeito. E como bem está assim dito aqui na lição, são daqueles que estão com Deus. Então, aqueles que estão na busca, eles não vão ter tanta resistência, porque existe um anseio, uma vontade genuína de falar assim, eu estou realmente fazendo a vontade de Deus? Tudo que eu vivo hoje, existe muitas das vezes esses questionamentos. Tudo que eu faço hoje, a forma como eu vivo, aquilo que eu estou seguindo, está de acordo com a vontade de Deus? São perguntas importantes que a gente pode levantar diariamente na nossa vida, porque pode ter essa venda dos nossos olhos, né? E a gente pode estar honestamente, mas não ali na totalidade do que Deus deseja, e quando essa venda sair, vão surgir aquelas verdades, aquelas questões até mesmo que melhora até o nosso relacionamento com Deus, a forma de... Por exemplo, você citou um exemplo, no seu conhecimento anterior, a morte para você era ali, acabou e tudo mais, não tem mais nada, e de repente, como é que é isso, como é que é a vida? E depois para você passou a ser algo assim, nossa, então... E olha que interessante, Felipe, a gente entende quando você conversa com um especialista sobre um assunto, por exemplo, um especialista sobre relógios, como ele identifica um relógio falso? Não por ele estudar o que é falso, mas por ele ser um grande entendedor daquilo que é o verdadeiro. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é que 99% de verdade e 1% de mentira é mentira. Então, eu me apoiar naquilo que parece ser verdade, e essa, na minha visão, é a maior estratégia de Satanás. É uma vírgula que eu coloco numa passagem e me faz entender que eu vou morrer e vou me encontrar com Cristo na sequência. Opa, peraí, será que é isso? Qual que é o contexto? Como é que... Por isso do investigar. A gente precisa ser especialista na verdade, porque quando formos confrontados com a mentira, o nosso conhecimento sobre a verdade vai destacar aquilo que é falso, e não eu querer entender o que é falso ou coisa do tipo. Eu preciso me apoiar em buscar sempre o que é verdade. O que a palavra nos ensina? E a lição é muito clara. A morte, ela não é o fim. A morte, ela é um sono profundo. E assim como outros entendimentos que precisam ser compreendidos para que a sua fé e o seu comportamento possa te levar na direção daquilo que Deus tem para nós, né? Perfeito, muito bom.
E a gente vai percebendo na vida de Paulo a forma como ele transformou o que era o viver e o morrer por Jesus. Então, a gente vê que ele deixou assim um exemplo fortíssimo para a gente como um missionário, como um estudioso, como alguém que se entregou para uma mudança de vida e ele viveu uma causa. Paulo, a partir do momento que ele tem aquele encontro com Jesus, né, na estrada de Damasco, Paulo ele dá assim um 180 na vida dele e muda radicalmente a forma de viver. E ele vive agora pelo Evangelho, ele vive por Jesus e ele se torna assim um homem notável para o mundo e para o cristianismo, né? Paulo foi o grande responsável por disseminar o Evangelho pelo mundo conhecido. E, logicamente, a contribuição dele tornou possível nós estarmos aqui hoje falando sobre o cristianismo, falando sobre o Evangelho, porque ele expandiu a mensagem por gentios. Ele foi esse grande responsável, né? Deus o incumbiu disso. E a gente vê que viver por uma causa é algo muito profundo, é algo muito sério. E Paulo tem aquela declaração, né? Quando ele está ali para perder a sua vida, para morrer, ele fala, olha que certeza, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, assim, eu já pensei muitas vezes nisso. No dia que eu souber, se for possível, se eu tô ali para morrer, caramba, eu vou conseguir dar essa declaração de vida? E o que eu queria trazer aqui pra gente poder pensar como é que tá para nossa geração, pra gente hoje, no mundo em que vivemos, que eu acredito que assim, Paulo era navio, era cavalo, era deserto, era cuidando de tendas, muito menos recurso, mas ele foi lá e fez. Para nossa geração, existe uma causa que é comparável a esse propósito, que seja capaz de fazer com que a gente doe a nossa vida, os nossos recursos para cumprir? Como que vocês enxergam isso? Qual que é o pensamento aí de vocês? Bom, eu penso que na contramão do mundo, a Bíblia nos convida a viver Cristo. E o que é viver Cristo? Eu fico pensando o que Paulo enxergou e o que Paulo entendeu a ponto de, mesmo ele tendo sido, antes da conversão, muito convicto sobre as verdades que ele carregava, e ao reconhecer tanta gente que ele mandou matar, que ele matou, né, o quanto que isso poderia talvez trazer um peso na caminhada dele, mas nada disso foi suficiente para impedir que ele avançasse para construir muito mais depois da conversão. Então, o que Paulo enxergou é que Cristo é o nosso Salvador. Cristo é o fim, Cristo é tudo. E esse reconhecimento de Paulo fez com que ele, focado no objetivo, que é levar esse Cristo para o máximo de pessoas enquanto eu respirar, o que eu tiver que passar no meio do caminho é circunstância, tá tudo bem, faz parte do processo. Aquela famosa frase, faz parte do jogo, né? Eu focado no objetivo, o objetivo vai me dizer o que eu preciso fazer. Eu não preciso estar focado no que eu preciso fazer. Eu preciso buscar Cristo, eu preciso buscar relacionamento com Cristo. Então, a provocação que eu me faço, assim como você colocou, o que tanto nessa vida pode ter mais sentido do que eu querer viver Cristo? Será que as riquezas, será que a construção de patrimônio, será que conhecer o mundo, conhecer coisas novas é mais interessante do que eu verdadeiramente viver a missão que Cristo me pediu, né? E passar por todo esse processo de enquanto eu estiver aqui pregando o Evangelho? Então, eu acho que a grande provocação para nós é que a gente possa olhar para a nossa vida, porque a palavra fala, né? Quando Cristo voltar, assim como nos tempos de Noé, muitos estarão casando, se dando em casamento, comendo, bebendo, vivendo uma vida
Normal. Normal. Então, se eu acordo e a primeira coisa que eu penso é no meu sonho, no meu objetivo profissional, e não no Cristo, no viver Cristo, talvez os valores estão invertidos e as prioridades precisam ser realinhadas. Essa é a provocação que eu me faço. Então, eu acho que o propósito é viver Cristo. E você, Isaías, como é que você vê essa questão da causa, da vida, para a nossa geração? Existe algo... Como é que você vê isso? A resposta curta seria o processo, né? Esse processo de salvação, de adquirir a vida eterna. Mas o mais interessante de tudo isso é que, se a gente analisar tanto a vida de Jesus, a vida de Paulo, a vida de tantos esses pais da nossa fé, né? Esse processo ele não é individual, né? É um processo em comunidade. Paulo dedicou a vida dele a levar essa mensagem transformadora para o máximo de gente que conseguir. E muitas vezes nós hoje ficamos muito acomodados, né? Nós não temos esse afã de transmitir essa luz, essa vontade, essa felicidade para as outras pessoas. E é tão interessante, isso impacta tanto Paulo, que mais pra frente, em Coríntios, ele comenta, né, que o foco das coisas dele era nas coisas que não se veem, e não nas coisas que se veem, porque as coisas que não se veem são eternas. Mas ele lembra que todo esse tesouro, toda essa felicidade, toda essa luz, não é dele, são tesouros em vasos de barro. Então é necessário que nós nos esvaziamos de todo o nosso orgulho, de todo o nosso ego, de todas as coisas que nós consideramos que, pô, eu sou muito bom nisso. Não, porque o poder, todo esse processo, essa felicidade, essa mensagem que transmitimos, nada disso vem de nós. É 100% o divino que nos usa para levar o amor e a mensagem dele para o máximo de pessoas possível. Amém. Amigos, infelizmente chegamos ao final dessa conversa. E a gente até falava ali antes, né? Tem um tempo, parece que é muito, mas chega na hora, quando parece que a gente está assim, né? Engrenando, aí, ó, acabou. Infelizmente acabou nosso momento. Mas eu gostaria de deixar para você que nos acompanha essa mensagem final que seria... essa lição me ajudou a ver o seguinte, eu quero pelo menos conseguir declarar assim, ó, eu estou imitando Paulo, porque Paulo declarou que para ele o viver é Cristo, e conseguir dizer isso é espetacular, conseguir declarar, e eu desejo para você também na sua vida, que você possa imitar a Paulo, porque ele imitava Jesus, e consiga dizer, eu vivo por Jesus, e a morte, se ela acontecer, é um lucro. Então, nós estamos encerrando. Não deixe de ter o seu guia de estudo. Vai continuar sendo maravilhoso os assuntos tratados. Como que Paulo influenciou os cristãos, os irmãos na fé de Filipe e de Colossos, né? Filipenses e Colossenses. Tenha a sua lição, estude, e chegue no estágio de poder declarar na sua vida, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu oro por isso, eu oro por você. E para nós finalizarmos, não esqueça, semana que vem estaremos aqui novamente. Teremos mais uma vez uma lição espetacular. Nós iremos agora, ao finalizar, fazer a transição para o momento de culto que teremos lá na igreja. Você também vai poder acompanhar louvores, acompanhar uma bela mensagem que nós temos reservado para você, que é de Deus para você. E eu convido agora meu amigo Rafael, que possa fazer a oração final para nós encerrarmos esse momento tão importante dessa manhã. Por favor, Rafael. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, que privilégio temos de estar aqui, mesmo nesse formato online, estudando a Tua Palavra. A Tua lição nos ensina a ter esperança e o foco na missão de pregar o Evangelho como Paulo pregou, para que essa salvação não seja apenas algo individual, mas para que a nossa vida seja um testemunho vivo daquilo que o Senhor faz na nossa vida e naquilo que o Senhor quer fazer na vida de todos nós. Por favor, continue conosco no restante da programação, abençoe o nosso sábado e que a nossa vida possa ser uma entrega total e direta ao Senhor, que possamos ter essa mesma alegria de Paulo, de dizer que vivemos Cristo e que a morte foi um lucro para cada um de nós. Amém. Esteja conosco, nos abençoe, nos perdoe, é o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até mais, meus amigos.